Olá, segunda série. Neste período, nós iniciaremos o estudo sobre funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje, nós iremos estudar sobre a função ácido. Os ácidos eles estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo o ácido fórmico, que está presente na abelha, na formiga, ácido cítrico na laranja, ácido tartárico na uva, ácido acético no vinagre, ácido cítrico na tomate e no limão, ácido málico na maçã e ácido fosfórico no refrigerante. São alguns tipos de ácidos, que estão aí no nosso dia a dia. Uma curiosidade sobre os ácidos é que o odor que eliminamos quando transpiramos é devido à liberação de ácidos orgânicos liberados por bactérias, E os desodorantes, eles utilizam um sal, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que vai neutralizar esse ácido e vai fazer com que o odor seja neutralizado, ou seja, que o odor se acabe. Nós temos algumas características aqui dos ácidos. Segundo Arrhenius, quando estão na solução aquosa, ou seja, quando eles estão em água, os ácidos se ionizam, ou seja, eles liberam íons. Nós estudamos que existem os íons positivos e os negativos. E o ácido, quando em solução aquosa, ele libera um cátion H+. Ou seja, isso aqui é uma característica dos ácidos. Quando eu coloco um ácido em água, ele vai liberar um H+. Então, todo ácido, ele tem que ter o átomozinho de hidrogênio, que caracteriza um ácido, certo? Nós temos aqui o HCl, o ácido clorídrico aquoso, E o que vai acontecer? A água vai quebrar essa molécula aqui, certo? E vai fazer com que libere H+, que é o cátion, E Cl-, que é o ânion. Então, essa característica aqui, de liberar H+, é uma característica de ácido, tá certo? Nós temos também que os ácidos, eles conduzem a eletricidade pelo fato deles liberarem aqui cargas, positivas e negativas, eles vão ser bons condutores de eletricidade. Você já deve ter visto aquele experimentozinho que a gente utiliza um limão para acender uma lâmpadazinha ou então até mesmo uma calculadora. Os ácidos, eles têm sabor azedo, O limão, o vinagre e o tamarindo, eles contêm ácidos, por isso que eles têm a característica de sabor azedo. E os ácidos também, gente, eles são corrosivos, tá? Essa é outra característica dos ácidos. Os ácidos também, eles reagem com as bases, que nós iremos ver na outra aula, o que é base, tá? Eles reagem com as bases formando sal e água. Esse processo a gente chama de neutralização, porque o ácido, quando se junta com a base, ele deixa de ser ácido e deixa de ser base e vai se transformar em sal, em um tipo de sal e água. Esse processo nós chamamos de neutralização. Nós podemos dizer que o ácido, ele é o contrário da base, Quando eles se juntam, eles se neutralizam. Nós vamos ter também a classificação dos ácidos. Ela aí vai depender de quantos hidrogênios eles estão liberando. Se for apenas um hidrogênio a ser liberado, aí eu tenho os monoácidos. Faltou a letra O aqui, monoácidos, tá? Por exemplo, aqui essa molécula, eu só tenho um H aqui também, certo? Então, quando eu tenho apenas um hidrogênio, um H, eu tenho um monoácido. Quando eu tenho dois hidrogênios, Quando eu tenho dois hidrogênios aqui, eu tenho então um diácido. Aqui, esse númerozinho vai representar quantos átomos de hidrogênio eu tenho na molécula. Quando eu tiver 3 hidrogênios, aí eu vou ter um triácido. Tá aqui, o exemplo. E quando eu tiver 4 hidrogênios, eu vou ter um tetrácido. Tá aqui esses dois exemplos.
O ácido fórmico, como eu já tinha falado, né? Eles estão presentes em algumas formigas. E aqui o ácido fórmico é armazenado, né, no vidro em um laboratório. Existem duas exceções. Se vocês olharem aqui para esses dois ácidos, vocês irão me dizer que eles são triácidos, porque tem 3 hidrogênios aqui. Só que a moléculazinha deles, eles não liberam a quantidade de hidrogênio aqui, que tem, a quantidade de hidrogênio que tem, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho essa molécula aqui do ácido fosforoso, e se vocês observarem, eles têm os 3 hidrogênios, só que apenas 2 estão ligados ao oxigênio. A água, ela só vai conseguir quebrar esse tipo de ligação aqui. Essa ligação aqui, ela não vai conseguir quebrar, ou seja, apenas 2 hidrogênios serão liberados quando eu colocar esse ácido na água. A coisa parecida acontece com o ácido hipofosforoso. Ele tem os 3 hidrogênios, mas apenas um está ligado ao oxigênio e a água só vai conseguir quebrar esse aqui, então ele só libera um hidrogênio, certo? Aí no caso, eles não seriam triácidos. Esse aqui, como ele só libera 2, é diácido, e esse, como só libera 1, é monoácido. Quanto à presença de oxigênio, os ácidos são classificados como hidrácidos quando eles não têm oxigênio na fórmula. Ó, tem aqui alguns exemplos de ácidos que não têm oxigênio. E os oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio em sua fórmula. Então, aqui alguns exemplos, né? O oxigênio representado pela letra O, certo? Ó, então, quando tem oxigênio, são chamados de oxiácidos, e quando não tem oxigênio, nós chamamos de hidrácidos. Quanto à volatilidade, o que é volatilidade? Volatilidade, pessoal, é uma grandeza que está relacionada à facilidade da substância passar do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, nós temos algumas substâncias, por exemplo, a acetona e o álcool, que eles têm uma volatilidade boa, né? Porque eles conseguem passar do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida. Então, nós temos alguns ácidos também que têm uma volatilidade alta, certo? Que são esses aqui, eles conseguem evaporar com facilidade. E esses que nós chamamos de fixos, que eles não conseguem evaporar com tanta facilidade como esses outros, tá bom? Um exemplo que ocorre com o vinagre. O vinagre, ele é volátil. O vinagre, o cheiro dele se espalha muito rápido, porque ele evapora muito rápido. Então, é uma característica do vinagre, que é o ácido acético. Quanto à força, quando é que um ácido vai ser forte, quando é que ele vai ser fraco, quando é que ele vai ser moderado, certo? Dependendo do grau de ionização, que é o quê? O grau de ionização, ele vai ser definido pelo número de hidrogênios, certo? O número de hidrogênios que vão ser lá liberados. No caso aqui, quando eu tenho um grau de ionização acima de 50, eu tenho um ácido forte. Com o grau de ionização entre 5 a 50, eu tenho um ácido moderado, e com o grau de ionização abaixo de 5%, eu tenho um ácido fraco. Então, acima de 50, forte, entre 5 e 50, moderado, e abaixo de 5, eu vou ter um ácido fraco. Nós temos aqui os exemplos. Esses exemplos é até bom que a gente aprenda, porque são poucos, né? E em determinado momento a gente vai precisar. O HCl, HBr e HI são ácidos fortes. HF é moderado. HCN e H2S são ácidos fracos, ok? Esses ácidos aqui, eles são hidrácidos, não contêm oxigênio. O ácido clorídrico, que é um ácido forte, é utilizado na limpeza de banheiros, de privadas, né? Para desentupir.
E o ácido clorídrico, conhecido como ácido muriático, nós temos que ter cuidado com o manuseio dele, porque como ele é um ácido forte, pode machucar a sua pele, né? E com o contato com alguns metais, ele produzir gases tóxicos, que não é bom para a nossa saúde inalá-los, tá certo? Então tem que ter bastante cuidado na manutenção, no manuseio desse ácido. O ácido fluorídrico, que é um ácido moderado, mas não deixa de ser perigoso, ele é utilizado para corroer vidro, certo? Porque ele tem essa capacidade. Não pode ter contato direto com a nossa pele, porque ele vai provocar corrosão também. Esse ácido ele tem que ser armazenado em recipientes de plástico, porque como ele corrói o vidro, não é adequado, né, guardar em um recipiente de vidro. Nós temos aqui um quadrinho, né? Esse ácido aqui é o ácido clorídrico, que a gente falou agora há pouco, ele não ataca o vidro, tá? Ele só corrói metais, por exemplo, e outros tipos de substâncias, outros tipos de material. Já o ácido fluorídrico, que ele é moderado, ele consegue destruir o vidro e ele tem que ser armazenado em recipiente de plástico. Temos o ácido sulfídrico, que é um ácido fraco. Ele é produzido quando o ovo ele está no estado de ovo podre, certo? Quando o ovo apodrece, ele forma esse ácido sulfídrico. Ele vai ter um cheiro ruim, porque todas as substâncias que têm enxofre, normalmente ela vai ter um cheiro ruim, desagradável. Quanto à força dos oxiácidos, quando eu tiver um ácido que tem oxigênio, eu vou fazer somente a subtração entre os hidrogênios e os oxigênios. Eu vou pegar o tanto de hidrogênio com o tanto de oxigênio, vou diminuir, né, fazer a subtração. E se o resultado for 3 ou 2, eu vou ter aí um ácido forte. Se o resultado for 1, eu vou ter um ácido moderado. E se for 0, eu vou ter um ácido fraco, certo? Como vocês podem ver aqui, não precisa nem de fazer muita coisa, ó. Aqui eu tenho um H e tenho 4 oxigênios. Aí eu vou fazer 1 menos 4, vai dar 3, né? Então, eu já classifico que é um ácido forte. Aqui eu tenho 1 menos 4, né? Vai dar 3 também, mostrando que é um ácido forte. Aqui, eu tenho 3 menos 4, vai dar 1, né? É um ácido moderado. Esses dois aqui são as exceções. Ele aqui tem 2, né? E ele aqui tem 1 hidrogênio que é liberado. Então, fica 2 menos 3, 1 e 1 menos 2, 1. As duas exceções são ácidos moderados, ok? E um ácido fraco, eu tenho aqui 3 hidrogênios menos 3 oxigênios dá 0, né? Então, eu vou ter um ácido fraco. Uma exceção é o ácido carbônico, ele seria moderado, porque aqui eu tenho 2 menos 3 dá 1, né? Então, seria um ácido moderado, porém, o grau de ionização dele só é 0,18%. E então, ele fica como sendo um ácido fraco, ok? O ácido carbônico é o ácido utilizado no refrigerante, né? Para a gaseificação do refrigerante. Nós temos outros tipos de ácido, que é o ácido acético, que é encontrado no vinagre, ácido cítrico, que é encontrado em fruta, laranja, limão, ácido sulfúrico, que é encontrado em bateria de carro, ácido fosfórico, que é utilizado muito na agricultura como fertilizantes, certo? Então, gente, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço.